começando mais um Falha de Cobertura. Hoje é dia de estreia. Estreia da Copa América, estreia do Brasil e estreia nervosismo. É gol contra, é pane mental, não adianta fugir. Essa deve ser justamente a estratégia da seleção brasileira hoje, porque daqui a pouco teremos Brasil e Bolívia. E seja na história recente da seleção brasileira, seja na tradição do futebol boliviano, sem dúvida, duas seleções que sabem lidar muito bem com a derrota. Gostaria de chamar aqui, sempre ele a meu lado, Serginho da Pereira Nunes, sua visão sobre esse grande jogo. Serginho da Pereira Nunes. Professor. Boa noite, craque Daniel. Boa noite. Ainda vai ser anunciado? Ainda vai ser anunciado o nosso convidado de hoje. Você pode se dirigir somente a... Não vou dar boa noite pra ele então agora. Pode dar boa noite, Sérgio. Dá boa noite. Boa noite ao nosso convidado que ainda vai ser anunciado. Mas a Bolívia, ela vem desfalcada do seu principal craque, Daniel. Que é a altitude, Daniel, de 4.000 metros de La Paz. Esse é o principal jogador da Bolívia, Daniel, que joga em todas as posições. E a Bolívia vem desfalcada então desse jogador, sem falar na dificuldade extra que a Bolívia vai ter de jogar na baixa altitude, Daniel. Num gramado repleto de oxigênio, Daniel. A Bolívia tem dificuldade com oxigênio, Daniel. O excesso de oxigênio pode, de fato, prejudicar a equipe da Bolívia. A Bolívia que em sua preparação para essa Copa América perdeu para a Coreia por 1-0, perdeu para o Japão por 1-0. Depois perdeu para a França por 2-0, demonstrando aí alguma mudança, uma evolução. E fez um amistoso aqui no Brasil contra a Portuguesa Carioca e arrancou um empate em 1-1. Regularidade que assusta, poeta. Boa noite e bem-vindo novamente ao Falha de Cobertura. Boa noite, craque Daniel. Boa noite, Serginho. Professor Serginho. Boa noite, poeta. Agora eu posso dar uma boa noite para você. Boa noite que eu recebo com o peito aberto. E boa noite, rapaziada, de modo geral, que tá aí. Assusta sim, craque Daniel. E vamos falar de Japão já, trazendo o Japão aqui pra conversa. A grande surpresa da Copa América. Uma grande surpresa. Mesmo sem ter jogado, já é a grande surpresa do torneio. Exatamente. A própria presença do Japão já é Na tabela, quando você vê Copa América, Japão, você já se surpreende. É surpreendente. E além do Japão, temos o Catar. Mas o Japão, que vem pra Copa América com a seleção olímpica, deixando aí mais ou menos no nosso espaço para uma consideração que é, se nem o japonês acha que essa Copa tem credibilidade, eu acho que está na hora da gente também questionar isso aí. A gente tem que questionar, meu querido poeta, não só a presença do Japão, não só questionar esse torneio, mas questionar a lógica geográfica do nosso planeta como um todo. Eu temo que com essa inclusão do Japão na Copa América, todos os pilares que sustentam a nossa lógica possam ruir. Concordo. Com certeza. E acho que, na verdade, o que aconteceu lá foi que eles tentaram, sim, trazer aí a seleção principal, mas os clubes japoneses, duvidando da existência do campeonato, não liberaram os jogadores para vir. Eu acho que caso o Japão, o meu temor, caso o Japão seja campeão, isso pode acontecer, em tese todas as equipes disputando podem ser campeãs. Menos a Bolívia. Caso o Japão seja campeão, isso pode provocar uma pane mental no tradicional povo japonês, que pode não compreender, não aceitar esse estranho título, amigos da mesa. Não, completamente. Desculpa, Sérgio. E o Japão, ele é um país sério. Ele não aceita as coisas que são dadas assim, sem ele merecer, não. Se o povo japonês, por exemplo, ele não entende a Copa América, ele não aceita. Então essa coisa do Japão ter sido convidado para a Copa América, isso é igual uma pelada no sítio, né? Porque se ele ganha a Copa América, ele deveria estar na Copa das Confederações, mas ele é trazido para a Copa América, podendo disputar o título, só que se ele for campeão, ele não ganha a Copa América. Ele não ganha o acesso à Copa das Confederações. Então, ele participa, mas ele não tem direito a prêmio. Isso é igual quando você vai jogar pelada no sítio, e aí tá faltando algum jogador, geralmente ele chama o filho do caseiro para participar. E aí o filho do caseiro, ele arrebenta, joga bem, humilha todo mundo, todos os outros jogadores, mas aí não é chamado para tomar cerveja na confraternização pós-jogo. Né? Você diz para ele, valeu, Serginho, depois você pede lá pro seu pai limpar a piscina. Mas eu não vou limpar a piscina.
O futebol feminino, ele tá à frente. Ele tá à frente do futebol masculino. O futebol masculino ainda é muito essa coisa do desespero, do soco. Eu tenho confiança no Vadão, técnico da seleção brasileira, porque ele é uma referência importante para as nossas atletas. Se elas prestarem muita atenção nas instruções do técnico Vadão e executarem exatamente o contrário, eu acho que a seleção brasileira tem chances de ser bem-sucedida nessa partida que resta aí na primeira fase contra a Itália. E você vinha comentando que ele tem uma lixeira eletrônica, cara. Não, esse é um amuleto, Serginho. Ele é um técnico muito supersticioso, que tem como amuleto, chamou muita atenção, um amuleto de sorte, a lixeira eletrônica, daquelas lixeiras que tem um botão e se abrem e se fecham sozinhas. Olha a humildade desse profissional, amigos, amigas. Poeta aí, Serginho. A humildade de um profissional que tem como amuleto uma lixeira. Agora, está em boas mãos a seleção brasileira. Exatamente. Agora, você ter como amuleto uma lixeira, Esse é o amuleto dele, Serginho. É o amuleto dele. E a outra dúvida é a pra mim, lixeira o que eletrônica dele e ele joga ali o resto de comida dele, o band-aid dele. Mas o que você faz com uma lixeira eletrônica? O que uma lixeira eletrônica faz? Ela produz o próprio lixo. Não é a superstição dele, Serginho. Mas por que é que uma ela é superstição. eletrônica? Que você aperta um botão e abre a tampa. Mas só que a tampa já abre. É só apertar com o pé. Você pode apertar com a cabeça. Você pode apertar com o joelho, com o cotovelo. E ela se abre. Uma lixeira eletrônica não seria uma rede social? Não, uma lixeira digital. É uma lata de lixo. Isso está nos meios de comunicação de todo o Brasil. É uma lata de lixo. Que para abrir a tampa dessa lata de lixo, você aperta o botão eletrônico. E ele se abre como um robô. Mas uma lixeira robô. Que ao invés de ser aquele mecanismo que são dois ferrinhos subindo, é um motor. Mas uma lixeira eletrônica, para ser uma lixeira eletrônica, ela tinha que pelo menos catar o lixo da tua casa. Agora, se é você que pega o lixo e leva na lixeira eletrônica, ela não tem nada de eletrônica. Olha, eu acho que ele deve prosseguir com esse amuleto da sorte, que não vem dando nenhum resultado para ele, mas uma pessoa como o Vadão dificilmente vai ser desmotivado pela realidade. Exatamente. Agora eu fiz uma super reportagem sobre a seleção feminina. Super reportagem! A minha super reportagem é que a atual vencedora da bola de ouro feminina, a atleta norueguesa Hedgard. Egerberg, ela se recusou a disputar a Copa do Mundo em protesto contra a diferença de condições entre os atletas feminino e masculino. Eu acho que realmente o futebol masculino e feminino ainda há um abismo de disparidade entre o futebol masculino e o feminino. Você vê que uma jogadora do futebol feminino, se ela dá um soco num torcedor na saída do jogo, ela é criticada. E o jogador do futebol masculino não precisa passar por isso. Uma jogadora do futebol feminino, se ela só nega impostos, ela é criticada, possivelmente presa. No futebol masculino isso é permitido. Uma jogadora de futebol feminino tem poucos acessos, poucas entradas nos stories do David Brasil. Isso tem que ser corrigido, tem que ser igualado. Com certeza. Tá correta essa atleta mesmo. Até porque a jogadora também de futebol feminino, Daniel, ainda tem um caminho grande para percorrer para conquistar esse nível de imaturidade e de descontrole emocional que os atletas masculinos já estão. Eles estão andando na frente nesse quesito. Hoje a jogadora da Itália tomou um chute no meio da cara. A zagueira italiana. E se levantou. Rapidamente. Na hora! Falta experiência essa atleta de saber que ela tem que ficar rolando durante dezenas de minutos. Se fosse um jogador masculino que tivesse tomado esse chute na cara... Ou muito menos. Ele ia passar 4 meses no departamento médico, recebendo salário, tomando cerveja na boate. Né? E no Campeonato Brasileiro, tivemos aí, como sempre, né? Foi interrompido pelo início da Copa América, mas tivemos aí até aqui um show de arremessos laterais para a área, faltas no meio de campo, mas fora de campo continua muito emocionante
especialmente por parte do Botafogo, que pediu anulação no jogo contra o Palmeiras. Ainda não tivemos o desdobramento disso, por causa do uso indevido do VAR. Dá gosto de ver o Botafogo fiel à sua identidade, às suas raízes, sempre protagonizando os mais belos vexames em todas as competições que disputa. Né? Muitas vezes é cobrado de times aí que não se mantêm fiéis às suas raízes, e o Botafogo dá um show. Deu um show. O Brasil, eu vinha dizendo que o Brasil deu um passo importante na Copa América, né? Mas ainda um pequeno passo. Temos muita competição ainda pela frente. O Brasil tem ainda mais 2 jogos pela primeira fase. Deve passar. E não sabemos ainda quais adversários que o Brasil vai enfrentar quando entrar na fase eliminatória. Até porque a Copa América a gente viu, né, nesse ano que pode vir país de qualquer lugar do mundo. Antes a gente sabia, era uma Argentina, um Uruguai, uma Colômbia, um Chile. Agora você pode ver um país asiático do nada. Às vezes até numa eliminatória, pode pintar uma Espanha. Exatamente. Porque a Espanha, já teve Espanha aqui na América do Sul. Exatamente. Como é que fica o planejamento da comissão técnica numa situação dessa? Não tem como planejar. Pode vir qualquer país. Pode vir, de repente, numa oitava de final, um Real Madrid, até um clube. Um clube. Inclusive, e aí, com um conflito fortíssimo. Porque, por exemplo, se vê um Barcelona, por exemplo, Felipe Coutinho vai jogar mal aonde? No Brasil ou no Barcelona? E o Felipe Coutinho, como atleta do Barcelona, está acostumado a perder pro Real Madrid. Ele pode ter medo. Mas enquanto isso, a seleção chilena não está no grupo do Brasil, mas é um possível adversário, que a gente já sabe, já não sempre hoje foi. no grupo do Brasil? A gente se transformou numa grande aleatoriedade esse torneio. Estreia na segunda-feira contra crianças japonesas. E a seleção chilena terá como reforço a ausência de Valdívia, que sentiu uma lesão aí na força de vontade. E também do goleiro Cláudio Bravo, que não atua por seu país desde o ano passado, quando foi proibido de levar um amigo pessoal como treinador de goleiros. Foi um amistoso aí, realmente teve essa polêmica. E o cargo de amigo de goleiro, ele não é reconhecido pela atrasada, arcaica Federação Chilena. Preconceito, Serginho? Preconceito, com certeza. O goleiro, ele precisa ter um amigo dele. Às vezes essa pessoa, por exemplo, que foi do Cláudio Bravo lá, era o único amigo que esse goleiro tinha. Às vezes até era o caseiro do sítio dele. E nem era tão amigo assim, mas mesmo assim, tatuou o nome dele no antebraço. Agora, antes eu queria só complementar aqui, Daniel, que nessa seleção japonesa... Acabou de passar você bebendo água ali. Eu não estava bebendo água. Jamais beberia água na sua frente, Serginho. Mas pode prosseguir. Temos novidades na seleção japonesa? Nessa seleção japonesa. Traz essa informação pra gente. Exatamente. Tem o Messi japonês, Daniel, o Messi oriental. Agora, o Messi oriental com 15 anos, quando o Messi estreou. Mas é o Messi oriental. Ele vai jogar a Copa América aqui. E se tiver a mesma característica do Messi, que é perder competições importantes, pode ser que o Japão já venha preparado para perder uma Copa América. Para perder uma Copa América também. E o Messi tem perdido com maestria. Talento. O que você acha, poeta? Você acha que na questão aí que o Serginho tinha levantado antes... Do goleiro. Ele tentou mudar de assunto, né? Do goleiro? Mas o goleiro é uma posição carente, né? Não uma posição carente de profissionais, mas o goleiro é um ser humano carente. O goleiro é o atleta mais carente que tem, é o ser humano mais carente que tem e é um ser humano igual um artista, frágil, que precisa de elogio. Então, se você tiver uma oportunidade de elogiar um goleiro, de colocar ele pra cima, você tem que botar. O goleiro precisa disso. Porque, geralmente, é o contrário. Ele vai ouvir sempre que ele tá errado. Ele é triste? Ele é triste. Tem que levar ele pra cima. E no mesmo grupo do Chile, temos a seleção do Uruguai, sempre favorita para perder heroicamente aí, e vem se preparando desde o mês passado para uma estreia aí contra o Equador. Os jogadores comandados pelo Oscar Tabares já estão em treinamento intensivo de cotoveladas e demonstrações gratuitas de raça. O que falta em futebol para a seleção uruguaia sobra em raça. O que falta em organização, a Federação Uruguaia sobra em raça. Um jogador uruguaio, poeta e Serginho, cobrando um lateral, um jogador uruguaio cobrando um lateral,
tem mais... Serginho, deixa eu só finalizar meu raciocínio. Um jogador uruguaio cobrando um lateral tem mais raça do que um bombeiro brasileiro salvando um cachorro de um prédio em cima. Com certeza. Mas me preocupa esse técnico uruguaio aí, Daniel. Me preocupa porque na Copa do Mundo a gente já viu que ele está em processo avançado aí de desmantelamento físico, Daniel. E um senhor dessa idade, ele não vai aguentar. Se ele pega um voo da Avianca aí, para vir de São Paulo até a Bahia, por exemplo, um voo que pode nem decolar, ser cancelado no meio, é capaz dele desmontar, Daniel. Isso é melhor, O melhor seria, de repente, ele já ir desmontado. despachado. Exatamente, e a pessoa monta ele lá. Todo mundo que chega aí, nem todo mundo consegue chegar aos 100 anos de idade com a saúde de um Oswaldo de Oliveira, de um Vadão. Isso aí é uma coisa que é importante pra gente E um falar. detalhe, Serginho, antes do início da preparação do Uruguai, o técnico Oscar Tabares tomou decisão ousada de não divulgar a lista de convocados para a imprensa. Olha aí, a novidade. Não divulgou. Então, provavelmente, os jogadores tiveram que se dirigir até a sede da Federação Uruguaia, perguntar na portaria se o nome deles estava na lista, para saber se eles poderiam entrar para disputar a competição ou não. Olha o constrangimento que pode ter um jogador da seleção do Uruguai. Exatamente. Agora faltou essa visão pra CBF, Daniel. Faltou essa visão pra CBF, porque, por exemplo, quando o Tite convocou o atleta William pra Copa América, que a gente viu hoje aí o que aconteceu, ele foi lá na imprensa e contou pra todo mundo. Aí o William ficou sabendo, Daniel. O jogador brasileiro hoje, técnico Tite, se o senhor não sabe, ele tá informado na rede socialzinha dele. Olha o William aí. Então, se o Tite convoca o William, mas não conta pra ninguém, é capaz do William nem aparecesse na Grande Comaria, a gente não teria que estar vendo ele na seleção. Amigos, Entrega só no final. vamos encerrando a nossa transmissão de hoje do Falha de Cobertura. Eu gostei muito da presença de vocês aqui. Você gostou da minha presença? Gostei da sua presença. A sua presença, Serginho, é uma das coisas mais encantadoras que tem nesse programa. E na imprensa esportiva, eu vou dedicar esse gole d'água a você, Serginho. Um brinde a você, um brinde à sua luta. Você é um comentarista que não tem nada a perder. A sua coragem vem daí. Vem daqui. Eu já perdi tudo. Poeta, considerações finais? Qualquer consideração, qualquer coisa. consideração, me preocupa aí, de repente, o Messi chegar aí na final da Copa América e desapontar mais uma vez, decepcionar, anunciar a aposentadoria dele. Mais uma vez, e eu não vi ainda nada de Tino Marcos aí na Copa América, então me preocupa, de repente, chegar lá e não ter Tino Marcos para noticiar essa grande tristeza e emocionar a gente. Então, já hoje é o primeiro jogo, já queria trazer essa questão aqui, considerar isso e agradecer. Muito obrigado pela companhia e pelo convite. Muito obrigado, poeta. Suas palavras de difícil ou impossível compreensão, tenho certeza que foram muito importantes no jogo hoje. Agradeço. E vão ficar durante muito tempo na cabeça de muita gente. Serginho, suas considerações finais aí pra gente terminar essa grande transmissão. Minha consideração final, Daniel, é que realmente faltou aí pra Bolívia tomar esses gols mais cedo pra ela curtir a partida. Fico chateado que a Bolívia, que sempre gostou de gols, de ver gols, acabou não tendo tempo suficiente para tomar pelo menos mais 3. Né? Fico triste em relação a isso. Caminhando aqui pro nosso ponto final, realmente o povo boliviano é um apaixonado pelo futebol. Apaixonado pelo gol. Apaixonado pelo gol. Deve ter ficado triste aí de ter demorado tanto tempo para tomar gols. Estaremos de volta na terça-feira, próxima terça-feira. Com certeza. Pro próximo jogo do Brasil, Brasil e Venezuela. Não é isso, produção? Exato, Brasil e Venezuela na terça-feira, a partir das 9h15 da noite, começa o nosso pré-jogo no Globoesporte.com. Você pode achar a gente ali no Globoesporte.com/falha. Ali você tem não só o jogo de hoje, como o próximo jogo, como os jogos passados. Os amistosos preparatórios. É o nosso cantinho com tudo que é nosso ali, Serginho. Eu gostaria que fosse de verdade para eu poder dormir ali. Então vamos ficando por aqui. E a minha mensagem final, gostaria de destacar a dedicação dessa seleção brasileira para conseguir essa vitória. Não jogou bem, mas é uma seleção que não pode dizer que não é dedicada. O Edu Gaspar, inclusive, destacou durante a preparação que os atletas que não puderam se apresentar cedo ligavam, mandavam mensagens perguntando como que estava. Tenho certeza que o Davi Luiz
deve ter mandado muitas e muitas mensagens, perguntando como é que estava, que horas que o carro ia passar para buscá-lo, sem saber. Talvez o Edu não teve nervos para explicar, não teve a frieza para explicar para o Davi Luiz Deixou o silêncio explicado. que esse carro, para buscá-lo, talvez nunca mais volte a passar. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Um beijo no seu sorriso e até terça-feira que vem. Forte abraço.